gloria. Gloire. Tava na vida dele. Ezaki na vie na ye. Mas o filho espiritual. Même moi na ye molimo. Queria receber o que o pai tem. Alingaki azwa eloko papa E zalaki disse na ao pai: preciso 2 vezes daquilo que você tem, da glória que eu vi no seu ministério. Moi na ebisi papa na posa ya 2 fois ya gloire yo zanango. Salva de palma. Beta boka bien. Chegou o momento, depois de atravessar o rio, E comme na moment après o Katsamai, apareceu carro de fogo. char de feu. Levou. Quando o char de fogo apareceu, Tant o char de feu bimi, les séparou. e kaboli bango. Separou, puxou o filho de lado. E tindiki mwana musika. E levou o pai, Elias. Azui papa Eli. O profeta, o filho espiritual está olhando para ele subir. Mwana zotala mwana mulimo Gritou: meu pai! Ami mon père. Meu pai! Mon père. Elias a subi. Eli tanga zo mata. Quando ouviu a voz do filho a gritar, Tanga yoki mongonga mwana zo. tirou o casaco, Alongoli manto. deitou. Abwaki. Foi. A salva de palma. Beta maboko bien. Ah, beta maboko na mololo. O filho, Mwana quando viu o casaco do pai, tanga moni manto a papa. tirou o próprio casaco que ele tinha. Papa longoli manto na O filho tirou o próprio casaco que ele tinha. Mwana longoli manto Rasgou. a pasoli. Pegou o casaco do pai. Azui kazako a papa. Começou a voltar. Abando tang. A voltar. Akozonga. Chegou no rio onde atravessava. Akomi na mai sika ba atravessar. Não tem como atravessar. Moi ko katsezate. No rio, Na mai se lembrou daquilo que o pai fez. a raisonner eloko papa salaka. Ele também clamou, disse: está aonde o Deus do meu pai Elias. Apelele abi wapi nzamba tata nanga Eli. Escuta a oração. Yoka prière. Está aonde Oza wapi. o Deus do meu pai Elias. Le Dieu de mon père Eli. Bateu o casaco, água se dividiu. Abeti kazako mai Passou. kabwani. Aleki. Salva de palma. Beta maboka bien. Beta maboka bien. Isso quero dizer alguma coisa que não tem nada a ver com o sujeito de hoje, mas escuta. Na lingi na loba me ezelo italite pona sija lelo me yoka. O Deus que celebramos aqui não é teu Deus. Nzambe to kumisaka za nzambe na yote. Deus do profeta Ben. Aza nzamba prophète Ben. Se você quer viver milagre Soko lingo vive miracle. através da unção que opera aqui, Na nzela onse opera a ka sua oração na pierre na yo. deve dizer: Deus do meu pai, profeta Ben. É aí que vai se manifestar. Ah, faut bela kanzamba papa na prophète Ben. Muita gente não conhece essas coisas. Bato bele ba makambote. Muita gente não conhece. Bato bele ba ebiangote. Vão na montanha. Bakina na Deus ngomba. opera. Nzambe Deus sala. opera. Nzambe sala. Ah, você só tem Deus. Yotaka na nzambe. Não tem profeta. Ozana prophète. Pode ir fazer 100 dias. Okoki ko sala 100 Não jours. vai viver nada. Oko vive loko te. Mas o dia que você vai clamar Deus do profeta. Mais mukolo yoko bele Dieu de mon prophète. Porque Deus não opera à toa, sempre opera através de uma pessoa. Nzambe opera ka papa bata sala na nzela mutu. A unção que opera no ministério do profeta. On se opera na ministère. Se você clamar, Soki yo beleli. Deus vai libertar a mesma unção. Nzambe ko libérer même onction. Nós ouvimos muitos testemunhos aqui. Toyoki de jebele ba témoignage Muita awa. gente pegar o calendário e dizer Deus do profeta. Bato bele mona simbi kalanda ben nzamba prophète. Se você ir no ministério pastoral, não vai escutar essas coisas. Eles escondem essas coisas. Soko ki na ministère pasteur ko yo konte baba bomba kango. Deus é Deus dos profetas. Nzamba za nzamba ba prophète. Diga ao seu próximo: estás a ouvir? Diga-lhe: Deus, Deus dos pais. Diga-lhe. Nzamba zaka nzamba ba papa. Deus é Deus dos pais. Quantas pessoas estão na montanha? Combien de personnes ba na A ngomba? orar dia e noite. Ko sambela buto moy. Não tem resultado. Mais bana résultat te. Vou voltar no sujeito de hoje. Na zonga na sija lelo. Alguns passos para a glória. Quelque pas vers la gloire. Expliquei o que aconteceu, N'expliquez makambo selamaka. a história. Histoire. Queremos pegar o primeiro passo, Tolingi to simba premier pas. ou a primeira lição. Ou bien première leçon.
Escuta aqui. yoka A primeira coisa que devemos saber a igreja. eloko ya liboso église lisengeli yeba Vivemos a glória de Deus nas nossas vidas tovivaka gloire ya nzambe na bavi na biso pela soberania de Deus. A primeira coisa. mpo na souveraineté ya nzambe. Aleluia. Amen. Escuta bem. Yoka bien. É o primeiro ponto. Eza premier point. Vivemos a glória de Deus nas nossas vidas Tovivaka gloire pela soberania de Deus. tovivaka gloire ya nzambe na bavi na biso mpo na souveraineté ya nzambe. Volta aqui. Vocês dois. Vou explicar alguma coisa. Acompanha. Landa bien. O profeta Elias Prophète Eli tinha glória na vida dele. azalaki na gloire na vi na ye. Ele não tinha nada. Ye azalaki na eloko te. Só foi filho. Azalaki mwana. Mas queria receber o que o pai tinha. A Mais- glória que manifestava na vida do pai. Azalaki na posa azwa gloire ezalaki manifester na vi ya papa. Acabei de falar o primeiro ponto. Vivemos a glória de Deus pela soberania de Deus. nauti koloba premier point tozwaka gloire ya nzambe na nzela ya souveraineté na ye na nzambe. Aleluia. Amen. Olha aqui. Tala Ele. ye Ninguém fez oração para ele para tornar profeta. mpo na ye mutu te asambela mpo na ye akoma prophète. Nunca tinha pai que fez cair fogo. azala na père te akitisa moto Mas ele fez cair fogo. me ye akwesa moto. Nunca tinha pai que separou o mar. azala na papa te akabola mai Mas ele separou o mar. me ye akabola O mai. que ele fez no ministério, oyo asala na não ministère viu isso a alguém. amona ngo na mutu te. É a soberania de Deus. eza souveraineté ya Deus nzambe. decidiu no céu nzambe adesidaka na que lola assim que ele está nascer será um grande profeta. ke ndenge ye azobota bazala prophète monene Vai operar maravilhas. akopere bamerveille Vai admirar pessoas. akokamwisa Ele bato. recebeu de Deus. ye azwi yango na nzambe Ninguém fez oração para ele. mutu te asambela mpo na ye Mas ele para receber, me ye mpo azwa receber ao Pai. azwa yango epa papa. Yes, Papa. Escuta. yoka O profeta Moisés, prophète Moïse da Bíblia que libertou o povo de Israel. na bible oyo aliberaka peuple Ninguém israel fez oração para ele para tornar profeta. mutu te asambela mpo na ye akoma prophète. Ninguém fez oração para começar a operar milagre. mutu te asambela mpo na bana kopera miracle. Deus decidiu. nzambe azwaka décision Eu moko próprio ye moko vou nzambe me encontrar com ele nakokutana na e lhe ye tornarei profeta poderoso. e nakokomisa prophète très puissant. Apóstolo Paulo, apôtre Paul ninguém fez oração para ele mutu te asambela mpo na para ye tornar poderoso. mpo akoma puissant. O próprio Jesus ye moko yesu se encontrou com ele no caminho de Damas. akutana na ye na nzela damas. Aleluia. amen. Vou explicar mais. n'explique susu Repito. na Quero que bandeli você entenda bem essa pregação, vai te ajudar bastante. nalingi comprendre malamu prédication. Ele recebeu a glória, o poder, ye azwi gloire a puissance autoridade, autorité a riqueza, richesse cura, milagre, guérison mpe miracle pela soberania de Deus. mpo na souveraineté ya Mas nzambe. a autoridade que ele recebeu, mais autorité ye a azwi graça de curar os doentes, grâce akobikisa de operar milagre, ya kopere miracle recebeu, pediu isso ao Pai. asengi yango epa papa. Vamos noutra realidade. nake na réalité mosusu Tem pessoas, eza na bato hoje são ricos, lelo baza bariche têm muito dinheiro, bana bambongo ebele nasceram numa família pobre, abotama na famille moko pauvre onde não houve nem rico, esika bayoka ta lisolo ya riche mas moko te pela soberania de Deus, mais mpo na souveraineté ya Deus nzambe decidiu a partir do céu, nzambe adesidaka parti ya esta lola criança ke mwana oyo tornará rico, akozala riche vai ter tudo nessa terra. akozala na nyonso na A vina soberania de Deus. eza souveraineté ya nzambe. Mas você vai encontrar mais oyo okutana o rei Salomão roi Salomon tornou rei akoma porque roi o pai foi rei. po papa nazalaka É o roi pai que deixou cadeira para ele. e papa moto atika kiti mpo na Ele ye. não recebeu o trono pela soberania de Deus. azwa trône mpo na souveraineté ya nzambe te Recebeu o trono pelo seu pai. azwa trône epa papa na ye. Aleluia. amen. É por
por isso hoje, Yangwana lelo. mesmo que na sua família Même si na famille na não há rico, riche não há azate. ninguém que é poderoso, Mutu taza a puissant. soberania de Deus Souveraineté en vai Nzambe. operar esta tarde na sua vida. Opérer na pouco aller na vie na yo. Escuta, Yoka. você tornará o que ninguém é da sua família em nome poderoso de Deus chama Eu assim. recebo. Amen. Você tornará o que ninguém é na sua família em nome poderoso de Deus chama assim. Amen. Tem pessoas, Ezana batu. hoje é chefe, Lelo aza chef. porque o seu pai foi chefe, Po papa nazalaki chef. lhe deixou na cadeira Atikele kiti. e ajudou para tornar chefe. Esungie po azala Mas chef. tem pessoa, Mais ezana batu na mususu. família dele, Na famille na ye. não houve nenhum chefe de bairro, Ata chefe a quartier nenhum azala chefe te. do bairro, nenhum chefe da escola, Ata numa chefe- sala de classe. Ata biten. Não tinha nenhum chefe. Azala te. Azala Mas te na chef. hoje em dia, essa pessoa tornara grande chefe. Mais lelo batu na bakomi É batu a minene. soberania de Deus. C'est la souveraineté de Nzambe. My father, Aigle. Tem pessoas, Ezana batu. hoje são ricos Lelo bazaba riche. pela herança. Pona héritage. O dinheiro que ele tem, carros, prédio que ele tem, foi o pai que deixou. Musala empresa zana ngeza papa Ele muta tika. cresceu, Yatika. o pai morreu, Papa kufi. tudo que foi do pai tornou para ele. Nyonso ya papa Ele é ekomi. rico, Yaza mas riche. não é porque ele trabalhou. Mais ça te que pas ça là. Foi os bens do pai Ezaba bien ya papa tika. tornou rico. Et comme c'est riche. Mas há ricos Mais zana ba riche. que não recebeu isso ao pai. O bazwango pa papa te. Deus decidiu no seu Nzamba décida na que lola. essa aqui Que oyo. tornará rico. Ago como A riche. soberania de La Deus. souveraineté de Mato Dieu. lebrekaya bra. Andabara saka Aleluia. bra. Father, in the mighty name of Jesus, Eko kisama na vida. liberta o poder que torna a pessoa poderosa, Amen. que torna a pessoa rico. Amen. E isso seja a partilha dos seus filhos em nome poderoso de Jesus. Aleluia. Samba pula na perna, na concha. Saiu bubulha no pé. Tava dando muita comissão, então passei lá a unha. Desde daí a perna começou a me inflamar. Tá me dando dor na coluna, na bexiga. O pé nos pés. inflamou? Sim, Aqui parte de cima? sim, aqui na parte sim. Ah, ok. Tem lá ferida? Não. Tem, tá saindo sangue um bocadinho, mas tá mesmo inflamado. O pé ficou como? Tá mesmo inflamado, tá vermelho. Tá pesado o pé? Tá pesado. Tá. Não consigo. Father, Pai, em nome de Jesus. Au nom de Jésus. É a cabeça que representa a vida de uma pessoa. Eza mutu representa a via mutu. Posso não tocar onde há dores, Na koiko simba te sika pasiza. mas através da cabeça Menanzela mutu. a pessoa pode receber a cura. Mutu koiko zwa. Come out! fogo, Fire! fogo, Faça levantar. Moto. fogo, Fire! Na licolo. no pé, Moto. fogo, O nome de Lola. tira. Longola logo tewana. Longola aí. O demônio está a tirar tudo que colocou no pé da nossa irmã. Acompanha. Tira rápido em nome de Jesus. Fire no pé. Fogo, Fire. fogo, Fire. fogo, Fire. fogo, Fire. fogo, Fire. fogo, A partir da cabeça até onde a ferida. Fire. fogo. Liberta. Liberta. Em nome de Deus, Machia. Salva de palma. Salva de palma pela glória de Deus. Levanta. Pega isso aqui na mão. Vai lá, unja onde você disse. 2 mãos. E esse aqui beba. Homem de Deus, a cura é instantânea, papá. Diga-nos. A nossa irmã, ela tinha inflamação no pé durante 3 dias. A irmã disse que começou no domingo, quando ela acordou bem, mas ao longo do dia ela sentiu algo como se fosse entrou no seu pé. E de repente começou a inflamar. A irmã disse que veio com muita dor, não estava a conseguir andar. Mas depois do homem de Deus fazer oração para ela, Uma bula na perna, na concha.
Saiu bubulia na no pé. Yeah, estava a dar muita comichão, então passei lá a unha. Desde daí a perna começou a me inflamar, tá me dando dor na coluna, na bexiga. O pé inflamou? Sim, Aqui parte de cima? sim, aqui na parte sim. Ah, ok. Fire! Na licolo, No pé. moto, Fogo. o nome de Lola. Tira. Longa logo tewana, longa lá. O demônio está a tirar tudo que colocou no pé da nossa irmã. Acompanha. Tira rápido em nome de Jesus. Fire! Fogo. Fire! Fogo. Fire! Fogo. A partir da cabeça até onde a ferida. Fire! Fogo. Liberta! Liberta! Em nome de Yeshua Mashiach. Salva de palma. Salva de palma pela glória de Deus. A irmã disse que está totalmente curada. Já está sentindo mais dor? Não, papá. Salva de palma. Salva de palma. Salva de palma para Jesus. ndenge kotaka sikomba mona finango ekima yo tutanga awa esika na pe liboko efongwama mbala mo eloko ekota yo na liboko ofinango ebime tout ebime na tolo awa liboko etikala boye etikalaka pe boye depuis année passée et ça passe il passe siko yali se na osala mosala mbala mo fo ebimisa makela mingi Fire! Tiga! Fogo. Fire! Fogo. Libérez! Liberta. Kanga yana! Traga. Mato! Hein? Fogo. Hein? Eloni otei! Hein? Eloni okatate! Eloni otei wana! Eza nini eloko evimbana? Banini? Banini na yo? nakataka mibale na okata ngo te Okata ni? na okata te bangisi camion nakata ngo nakangi montere ifale na camion babini kene ifale camion nakata ngo babetinga masasi ana babetinga masasi abeti masasi Eloni yo bete masasi. ebetinga masasi Awane ni masasi. Na bwa kilo moto bima kende bye bye. Vai. Mettez-les sur Milolo. Vila pela glória de Deus. Seul mot taquet prophète avec toi. Aussi les carrières malmo. Se atacares o profeta, te dá só Milolo. mutu na nzambe Samson. tolingi toyoka makambo nzambe asali OK. toza na papa na biso Jean Baptiste O nosso papá João Batista azalaki na pasa mosapi ça fait 8 ans tinha dor no braço durante 8 anos. abanda osala eloko moko ekote na mosapi Fazia algo, lhe entrou no dedo. ntango afinaka ebimi ebeti na tolo E quando ela apertou, inflamou. sara eloko ekotanga pate ya liboko ndenge ekotaka sikomba mona finango ekima yo tutanga awa esika na pe liboko efongwama mbala mo Eloko ekota yo na liboko. Ofinango ebime tout na tolo. Liboko etikala boye. etikalaka pe boye depuis année passée Et ça passe il passe siko yali se na osala mosala mbala mo fo ebimisa makela mingi ebanda wana ti lelo pasi etikala Desde aí até hoje, dor restou. lelo tomoni l'homme de Dieu apriye bato malabi ntango atouche démon manifesté Hoje vimos o homem de Deus orava a favor do doente. Quando tocou o pai, demônio manifestou. Fire! Tiga! Fogo. Fire! Fogo. Libérez! Liberta. Kanga yana! Traga. Mato! Hein? Fogo. Hein? Eloni otei! Hein? okata te Eloni okata te. okata ngo te Eloni otei wana. na okata ngo te Eza nini eloko evimbana? na okata ngo te Hein? bakle na ngai Banini? na okata te Banini na yo? nakataka mibale
Na okata ngo te. Okatani. Na okata te. Bangi caminhão na kata ngo. Na caminho monteiro e fala na mana caminhão. Para mim ninguém fala caminhão na kata ngo. Betinga masasi betinga masasi abeti masasi Eloni yo beti masasi betinga masasi sawana ani masasi na boaki lo moto bima kende bye bye Mettez-les sur Milolo. Pela glória de Deus. Seulement taquer prophète avec toi. Aussi les carrières Après délivrance. Depois da libertação. Passa 8 ans ici. O 2 de 8 anos. Passa ma casa vraiment. Si vous passez ça la suite. Mettez-les sur ma boca bien. Milolo. Salva de palma para Jesus. Milolo. Tá doente? Quem que é? Eu sinto muitas dores no corpo, na cabeça, no peito. Há quanto tempo? Já estou há 4 anos. Vem. Vai. Nunca mais dores. Amém. Vá. Salva de palma, salva de palma. Salva de palma para Jesus. Milolo. Homem de Deus. O quê? Ainda sobre as curas de hoje. Diga-me. O nosso irmão Pedro, há 4 anos que estava com dor na cabeça. Acabei de tocar ele há pouco, não é? Certo, homem de Deus. O nome dele é Pedro. Certo, homem de Deus. Ok. O homem de Deus disse: essa doença jamais vai permanecer no seu corpo. Nunca mais dores. Amém. Jamais vai permanecer no seu corpo. Yes, homem de Deus. Ok. O irmão Pedro disse, após do toque do homem de Deus, procurou as dores, não achou. Tá doente? Quem que é? Eu sinto muitas dores no corpo, na cabeça, no peito. Há quanto tempo? Já estou há 4 anos. Vem. Vai. Nunca mais dores. Amém. Vá. Salva de palma, salva Dores de não palma. achou. Já não tem mais dores. Já não estou a sentir mais. Já não tem sentir mais. Já não. Salva de palma. Milolo. Homem de Deus. O que é? As curas de hoje, papá. Diga-me, quero ouvir. A nossa mamã Vicky veio testemunhar a grandeza de Deus. A mamãe disse que vai há 7 meses que ela sentia muita dor nos pés. Há 7 meses. Sim, papá, 7 meses. Ok. Há pouco tempo, o homem de Deus chegou onde estavam os doentes. O homem de Deus pegou a água ungida, despejou nos pés da nossa mamã. Sugula. Acompanha. A mamãe está com dores. O homem de Deus Sugula musu. ordenou a mamãe lavar os seus pés com a água ungida. Veja. Os pés que têm dor durante 7 meses. Depois do homem de Deus ministrar, fogo entra nesses pés. Destrua tudo. Moto. Fogo. Maio pela. Esta água acende. É como a moto. Torna fogo. O pica lelo. Que você fica curada hoje. Ale yangwana zango. Kende. Receba. Tambula. Meka. Mama problema. Salva de palma. A nossa mãe disse, as dores que duraram 7 meses passaram. Dá-lhe micro. Não tem mais dores? Exato. Passa Cecília. Passa Cecília. Com certeza passa Cecília. E a não na sua passe. Betele uma boa casa. Nego vandi wana. Conforme estás sentado, O sentir onde é campo na coluna droite, o compadre Teloni Salama na coluna. você sentiu cãibra na tua perna Ologi te direita. vani. Tu falaste porque fogo, saia! Come out. Saia! Fogo! In the mighty name of Jesus. Em nome poderoso de Jesus. Liberta. Go. Vai! Vai! Libertada. Delivre. Mamá Salva de profetiza. palmas para Jesus. Senhor profeta bendito. Deus, Talk to me. a confirmação. A mamãe disse, quando estava sentado aí, ela sentiu câmbrias no pé. Ok. A dor começou a subir, mas quando ela olhou bem, viu que a unha partiu. A unha. Mas ela começou a se perguntar, não tocou em nenhum sítio, como é que a unha partiu?
O homem de Deus localizou, tocou a mamãe disse. Ndenge ofandi wana. Conforme estás sentado, Osentir ondenge crampe na likolo na droite, ocompa ete eloni esalama na likolo. você sentiu cãibra na tua perna Olomite direita. bani. Tu falaste porque fogo, saia! Come out! Saia! Fogo! In the mighty name of Jesus. Em nome poderoso de Jesus. Liberta! Go! Vai! Vai! Libertada. Delivré. Mamãe Salva de profetiza. palmas para Jesus. Senhor profeta bendico. Desde aquele momento até agora, a câimbra e a dor está curada. E estava sentindo incomodada. Não fala ao teu marido. Salva de palma. Salva de palmas. Posso Profetiza, papá. avançar? Profetiza. Salva de palma ainda. Maboca bien, maboca bien. Meu amado, este é um momento profético. O homem de Deus está concentrado. Meu amado, não perca teus pensamentos. Esteja sempre conectado. Homem de Deus hoje vai te localizar. Alguém sonhou que a sua filha faleceu? E quem? Mutumoko alota aqui que mwana na mwasi akufi. Aza nani? E quem? Nani? Olote é bongo? Sonhaste assim? Mwana no akufi. Olote é bongo? Yaka. Venha. Minha amada, acompanhe. O pai acabou de confirmar que sonhou assim, que seu filho morreu. Olote é bongo koni? Aqui semana passée. Semaine passée. Semaine où tu es na jeune. Mardi. Mardi ici. My father, Senhor profeta bendico. Salva de palmas para Jesus. Ele? Bana lota ki ayo kasubiente. Banana lota ki mtoto wangu ayo kasute. Ayo kate na matoi. Ayo kate. To fungula matoi yango. Vamos abrir os ouvidos. Balinye ba pelisa foka onda kwelingo zika aprendo tono wana. Esa bongo pensa. Mas como é que papai sabe? É profeta. O papai não estava na casa dele, o papai não vive com ele, mas como é que papai sabe? É profeta. Salva de palma para Jesus. Salva de palma, salva de palma. Destiné na eza la combati makas. O destino dele será muito combatido. Vina ye, A vida dele eza la combati makas. vai ser muito combatido. Bana botama. Atukala kuna Maria pia maternité. Ok. Eza combati ya ba maladie ya ba problème tout cela. Eza bongo pe papa. Mais bo sala tubo supéra ngo na ba prière ko la senzela nzambe atanga bien. Lobi o sepeli sabino hein. Ça va papa. Father in the mighty name of Jesus. Ainda ki kama tike. Saia. Moi sinon. Sai. Fire! Fire! Fogo. Kala bala bataka laki. Longo sauté. Lola. Tira. Male o kata mwana matoi. Bem, amado, acompanha na tela. O homem de Deus profetizou acerca do papai que sonhou mal sobre o filho. E o pai confirmou que desde que sonhou, o filho não está a ouvir. Depois do homem de Deus orar a favor da mamãe, o demônio manifestou e está tirando. Na matoi, longo lá de sus. Tira nos ouvidos. Bye bye. Go. Vá. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Salva de palmas para Jesus. Power! My Father. Yes. Go. Vá. Minha amada, acompanha o homem de Deus orando, soprando nos ouvidos da nossa criança que não está ouvindo em condições. Elohim. Salva de palma para Jesus. Joshua. Number 1. Suba. Mata. O Santo Espírito já está tocando muita gente. Molimo Santa toucher já até beleza. Suba, 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 suba. Mata, mata, mata. O que você comeu no mundo das trevas vai sair. Oi olhar na mão da tenebre bima. Tudo
está na sua barriga nyonso na libumu na yo hoje vai sair. lelo ezopimo Te der a carne na mesa do diabo Satanás. bapeso mosu na mesa Satana Você vai vomitar isso agora. yoko sanza ngo Muita gente tem a vontade de vomitar. bato bele bana posa basanza Et a libertação que estão a receber através dessa água. eza délivrance bazwa na nzela mai o Malabrakayaba. gara baseka Vomita tudo. sanza nyonso Começa a vomitar. Vai vomitar hoje. oko sanza lelo Olha, muita gente estão sentindo a vontade de vomitar. bato bele bana posa go Isso é a libertação. wana eza A délivrance sua barriga está se abrindo. libumu na ezofunga Vomita. sanza Começa a vomitar. bando Estão vomitando agora. Vomita. sanza Vomita. bato ba sanza Olha, estão vomitando. ba sanza Tudo que é do mundo das trevas na sua barriga. Estou a dar ordem. na pesa Hoje vai sair. Vomita isso. Em nome de au Jesus. nom de Jésus Vomita. sanza Aquela serpente deve sair. nyoka na O Cristo deve sair. A mioma deve sair. Faça sair. imisa yango Vomita. sanza Veja, acompanha. O irmão que está nos assistindo neste momento a partir de casa, esteja conectado, a distância não é barreira. O homem de Deus está a ordenar tudo quanto comerá no mundo das trevas. Fogo na sua barriga em nome de Jesus. moto na libumu no de Fogo na sua barriga em nome poderoso de Machia. Que te lebre caiabra. basaka baba Mandolobo, faça sair. ela sanza nyonso Olha, vomita tudo. ela sanza nyonso Tira tudo. imisa nyonso Deus do profeta Beni, a distância não é barreira. De jeito que estás a assistir as pessoas vomitar, também vais vomitar tudo que foste comido no mundo das trevas. Está bastante incomodada. bana tilelo sanza Mato lebra caiaba. Onde há profeta, esika profeta a za semente do mundo das trevas semence monde ténèbres deve ser destruída. esengele baby sama Sai essa semente. bima semence Faça sair essa semente. bimisa semence Faça sair essa semente. bimisa semence Começa a vomitar esse nome poderoso de Machia. bando sanza ona pusa Começa a vomitar esse nome poderoso de Machia. Estou a ordenar pelo poder do Santo Espírito. Em nome poderoso de Machia. Começa a vomitar. Esteja conectado e vais vomitar tudo que foste comido no mundo das trevas. Levanta as duas mãos agora. maboko ba likolo siko Omona mupepa molimo mo santo ne lokotayo esi koza o compreendre te. Verá, Deus vai te soprar onde você estiver, O não poder vai do Santo saber. Espírito agora vai passar na sua vida. pe molimo santo ko leka na vina Vai tratar toda a situação. eko traiter Seja da saúde, seja la santé seja do trabalho, seja la musala seja da família, seja la famille seja da onde. seja la wapi Este poder vai tratar tudo. uyo ko Suba. mata Suba. mata Receba, receba, receba. Receba! 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 Viva a glória de Deus! Receba! Bem amado, este é o momento da glória, momento na qual Deus vai te visitar. Suba na presença de Deus. Bem amado, o poder da glória resolve toda a situação. Levanta as mãos. maboko likolo Vou contar 1 até a 7. nazo compter Ai, 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 haverá grande poder. okomona nguya nzambe Essa é a sua vez. oyo eza tour na yo É a sua vez de viver as maravilhas de Deus. eza tour na yo kovivre É a sua vez de viver o poder de Deus. eza tour na kovivre nguya É a sua vez de receber a sua cura. eza tour na kovivre Vou contar até 7. nazo compter 17 1, 2, 2 3, 3 4, 4 5. 5 Fica pronto. zala prêt 6, 6 7. Receba! Receba! Yaba! Ei! Yaba! Ei! Yaba! Traga a luz aqui! Yakarababa! Receba! Yaba! Receba! Yaba! Receba! Receba! Yaba! Receba! Yaba! Receba! Yaba! O que falta na sua vida? Receba! Receba! O que falta na sua vida? Receba! Receba!
Receba libertação. Receba milhões. Receba trabalho. Receba graça. Receba poder. Receba cura. Receba libertação. Receba. Está passando Santo Espírito. Está passando. Está a passar. Você quer ficar quieto, mas você não vai entender quem vai abrir a sua voz. É o Santo Espírito. Assim que estás a sentir a vontade de chorar, Ele está a tratar o seu caso. Trata este caso, Santo Espírito. Está a passar. Está a passar. Está a resolver. Está curar. Está a libertar. Está a abençoar. Está a abençoar. Está a abençoar. Oh Santo Espírito. Está a passar. 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 See the people are screaming, following the TV. 22 persons, they are touching for the angel of God. As duas mãos no ar. É o símbolo da vitória. Na maneira que você vem, não pode voltar assim. Alguma coisa deve mudar. Levanta bem as mãos, suba no céu. Se quiser receber as coisas que estão em cima, deve subir. 50 anos. Você vai sair hoje no corpo do povo de Deus. Os nossos corpos são o templo do Santo Espírito. Liberta o corpo do povo de Deus. Liberta o corpo do povo de Deus. Liberta o corpo do povo de Deus. Você é epilepsia. Você é trombose. Liberta em nome poderoso do Shamashia. Yondo baya yende baka yonda bala bala kaya manda la bala yenda bako tolo proka yamanda sandula baba sitelebe ra sandula bala ba yende baka yamandi ya bala koyo bosite yanda kuri manda sitelebe yende kelebre kayaba yanda baka yaba yondo boko yende baka yema sato telabra rabra sando remando la braka telebraka talaba sindela baku yemanda setelebe kutuku ya brakende la baka ya baba yanda ba yenelebe keye breke ye bebe kato loboko yo mondo kitele brekaya ya bakando loboshi rebako to la braka rebaka talamanda kaye mando setelebe kaya brakata koyobo mende la bala koyobo bobo setelebe ketele mende la bra rabako to lobo yondo ki yamando la balaba kete yundu ki yamando la bra yende baka yondo boko yondo baka yonda baka remanda ka yente kelebre kato lebra koto sando lobo sato lobo rema sate la brakata rabaka ya brakotolo yende bebe